Olá, boa noite. Já estamos no ar com o Jornal Jovem Pan para todo o Brasil. Muito obrigado sempre pela sua companhia, pela sua audiência. Para você que nos acompanha todos os dias, a gente começa com a crise no Oriente Médio. O Irã voltou a fechar o Estreito de Hormuz nessa quarta-feira, depois de acusar Israel de descumprir o acordo de cessar-fogo firmado ontem. Nosso editor de internacional, Fabrício Naisky, chega aqui aos nossos estúdios. As negociações ainda estão de pé, porque de ontem para hoje o cenário já mudou. Bem-vindo, boa noite. Boa noite, Thiago. Boa noite a todos que acompanham o Jornal Jovem Pan. As negociações estão de pé, mas elas resistem por um fio. É exatamente assim que a gente pode descrever esse acordo de cessar-fogo que nós anunciamos ontem aqui no Jornal Jovem Pan, mas menos de 24 horas depois, a situação já se mostra bastante delicada. O acordo nasce frágil e a expectativa é de que ele permaneça frágil pelo menos até sábado, data em que J.D. Vance, vice-presidente dos Estados Unidos, e a delegação da Casa Branca, com Jared Kushner, genro do presidente Donald Trump, e o enviado especial Steve Witkoff, deve chegar no Paquistão para dar início às negociações presenciais com o Irã. O que aconteceu hoje que provocou um escalonamento das tensões e a ideia de que esse cessar-fogo pode acabar não durando. Israel atacou o Líbano com a maior força já registrada desde o início desse conflito há mais de um mês. Foram pelo menos 182 mortos em todo o país, com destaque para a região sul do Líbano, que segundo Israel está desconectada do resto do país, e também para o entorno, para os entornos, melhor dizendo, da capital Beirute. Em pronunciamento na tarde de hoje, o exército de Israel declarou que desarmar o Hezbollah neste momento é a principal prioridade do país. E o primeiro-ministro Benjamin Netanyahu, que se orgulhou inclusive da morte de familiares de oficiais do exército iraniano, falou que essa é uma prioridade, a invasão ao Líbano, a operação envolvendo o Líbano é uma prioridade de Israel e que vai discutir isso ainda com a Casa Branca. O governo do Irã não gostou nem um pouco do que aconteceu e por isso manteve o Estreito de Hormuz fechado. Aquela expectativa que se criou ontem de que um acordo firmado com os Estados Unidos poderia já facilitar imediatamente o trânsito de navios comerciais por essa passagem que abriga 20% do petróleo mundial não se confirmou. O ministro das Relações Exteriores do Irã, Abbas Araqchi, publicou novamente a mensagem que havia sido feita ontem pelo primeiro-ministro do Paquistão, Shehbaz Sharif, dizendo que o Líbano era sim parte desse acordo de cessar-fogo. E o presidente Massoud Pezeshkian afirmou que cumprir com essa regra é uma condição para que o acordo se mantenha. O governo do Irã ainda afirmou: os Estados Unidos nesse momento devem escolher se eles querem o cessar-fogo ou se eles vão optar por uma guerra continuada através de Israel. Há muitas dúvidas sobre o cessar-fogo, por isso a gente separou aqui uma arte que explica um pouquinho dos pontos que foram entregues pelo Irã aos Estados Unidos ontem, que foi o que acabou sendo acordado entre os dois países. Vamos dar uma conferida no nosso telão para entender os termos? Então olha só, começa com garantia de fim de ataques contra o Irã, controle iraniano total do Estreito de Hormuz, direito reconhecido ao enriquecimento de urânio, sem que haja a busca de armas nucleares pelo Irã, fim de todas as sanções primárias e secundárias e a extinção de resoluções da ONU e também da Agência Internacional de Energia Atômica. Basicamente, o que deve acontecer aqui? Quando a gente fala de controle iraniano total do Estreito de Hormuz, é o estabelecimento de um protocolo seguro para navegação segura através do Estreito de Hormuz e com um ponto aqui a se destacar. A expectativa é de que o Irã cobre um pedágio, digamos assim, para passagem no Estreito de Hormuz. Esse pedágio deve ser dividido entre dois países, o Irã e também o Omã. E o Irã garantiu que esse dinheiro será utilizado para a reconstrução de infraestruturas no país que foram atingidas durante a guerra. O que acontece? Quando a gente olha para esses termos, há aqui uma derrota muito clara dos Estados Unidos, que vão precisar recuar em relação aos ataques, vão precisar colocar rédea curta em Israel para garantir que os ataques ao Líbano não continuem, e isso envolve também o Iraque e outros países da região.
E mais, de maneira indireta, a comunidade, direta ou indireta, a comunidade internacional, isso inclui os Estados Unidos, vão acabar pagando pela reconstrução do Irã. Uma derrota sem tamanho para os Estados Unidos, que até poucos dias atrás falavam em vitória militar completa contra o Irã. Se há uma vitória militar completa, por que eles estão precisando ceder a esses pontos do acordo? Bom, o que diz os Estados Unidos nessa história toda? O vice-presidente J.D. Vance, que segue na Hungria, acompanhando as eleições que envolvem o primeiro-ministro Viktor Orbán, afirmou que cabe ao Irã decidir se ele quer que essa trégua caia por causa do Líbano. E ele, então, está convocado por Donald Trump para participar das negociações já a partir de sábado. Donald Trump disse ontem que a proposta apresentada pelo Irã, as 10 cláusulas apresentadas pelo Irã, são uma base viável para as negociações. A gente vai ver se isso vai se confirmar. O fato é o seguinte: ontem, e isso fica cada vez mais claro, Donald Trump precisava encontrar uma saída para a ameaça que ele tinha feito sem que ele precisasse cumpri-la. Ele encontrou o acordo, em teoria, com o Irã, intermediado pelo Paquistão. A ver agora se essas negociações têm futuro ou não, ou se a gente vai ficar vivendo de ultimato em ultimato pelas próximas semanas. Em um minutinho, Fabrício, temos mais 5 pontos aqui na nossa mudança de tela lá. Sim, exatamente. Olha só, pagamento de compensações financeiras ao Irã, que envolve essa questão do pedágio no Estreito de Hormuz, a retirada das forças militares dos Estados Unidos da região, pelo menos o destacamento adicional que foi enviado durante esse conflito, fim de ações contra aliados como o Líbano, e a gente já destacou isso aqui, a liberação de ativos iranianos, ativos e bens iranianos congelados pelos Estados Unidos no exterior, e a aprovação de resoluções vinculantes na ONU. Basicamente, o Irã está se recolocando no cenário internacional através desse acordo, dessa proposta, ou contraproposta, melhor dizendo, entregue aos Estados Unidos. Que, de novo, Donald Trump diz que é uma base viável para negociações. Então, alguma coisa aí vai acabar se confirmando. Sem dúvida. Aí o movimento ficou baixo enquanto o estreito esteve reaberto, né? Um movimento muito abaixo do normal, mas aí veio o fechamento e aí é saber quando que vai voltar a reabrir, não é? Pois é, né? E a prioridade, a princípio, é para as nações amigas do Irã. Então, até a gente ter uma movimentação mais ampla, como era antes da guerra, quando o estreito estava aberto, ainda deve demorar algum tempinho. Até já, Fabrício, nosso editor de internacional, trazendo as últimas informações